Ô, Luiz, eu queria trazer também aqui uma frase. Eu não sei se você já leu o livro Connecting the Dots, do John Chambers. John Chambers. Ele tem, eu gosto muito desse livro, e tem um pedaço lá que ele fala que as empresas morrem porque fazem bem demais as mesmas coisas É isso mesmo. durante tempo demais. Eu acho fantástica essa citação, gosto de usar de vez em quando, dependendo do cenário. E aí, o que acontece quando eu faço isso assim, parece que tem um ponto de interrogação, aquele ponto de interrogação em cima da cabeça, assim, de quem escuta, do tipo, hã? Como assim? Né, Como sim, a assim? gente chegou até aqui porque a gente é bom, o que a gente faz, né? Eu acho que as Uhum. empresas têm um pouco de dificuldade de aceitar, talvez arrogância, presunção, ou talvez porque olha só pro curtíssimo prazo, né? Aquela coisa do olhar um mês só, o mês que vem a gente olha o mês que vem, esse mês a gente olha só esse mês, dentro do que dá. Eu acredito, e aí pode ser uma percepção minha, quando a gente fala de ambidestria corporativa, talvez possa ser o mesmo desafio. Você está falando mais ou menos de coisas parecidas. Então, eu queria pedir primeiro para você dar um panorama para a gente do que é Uhum. ambidestria corporativa, até para quem tá nos acompanhando que nunca ouviu esse termo, ouviu, mas não sabe muito bem o que é, né? E falar dos benefícios desse modelo de Legal. gestão. Beleza, deixa eu só dar um passo atrás e pegar essa frase do Chambers. Tem uma outra que eu gosto muito, muito, que ele diz que nós não competimos com empresas, mas sim contra transições de mercado. Transições Eu de acho mercado, que exato. O mercado são as muda, duas a pessoa frases, muda, exatamente. exato. E isso se vê pelas habilidades para trabalhar, pelos modelos de negócio, pela tecnologia, pelo comportamento do consumidor, tudo está em transição. E o momento que nós vemos é um momento particularmente interessante nesse sentido, porque, vamos lá, até 2019, as empresas viveram debaixo do única e exclusivamente do modelo taylorista. O que é o modelo taylorista? Criado lá pelo Taylor Fairley Ford em 1918, depois da Primeira Guerra Mundial. Crie uma empresa e faça durar para sempre. Ou seja, esta era a lógica do modelo taylorista, com o descritivo de função, com a hierarquia, com a departamentalização. E em nenhum momento o modelo taylorista fala em transformação, ele fala em evolução ou em proteção. Proteger o teu território, evoluir o que você está fazendo, e era isso, e foi isso que as empresas fizeram, e por isso é que elas morrem, porque fazem bem as mesmas coisas durante tempo demais. Uma Nokia, um Yahoo, um BlackBerry, e tantas outras, que são filhas do modelo taylorista, muito focadas no saber fazer, e o contexto, pegando ali a tradução de mercado do Chambers, nos traz para uma outra realidade, que é no pós-pandemia. Então eu falo que até 2019 foi o modelo taylorista dominante, 100% das empresas muito orientadas ao taylorismo, ou seja, o resultado do curto prazo, a visão do fazer bem feito, a excelência operacional. E o 2022 em diante, que eu chamo é o momento em que o século XXI começa verdadeiramente, há o modelo taylorista e mais um sem número de caminhos, de modelos de gestão e de modelos de negócio. Ali o 20 e o 21 não conta muito, foi um modelo pandêmico, cada um se virou como pôde dentro Sobreviveu, né? Do jeito que deu. da tragédia que o mundo viveu, e agora a gente está vivendo uma nova realidade. Eu gosto de explicar a ambidestria com este contexto, até porque é a primeira vez na história, vamos lá, é um conceito que não é novo. A primeira vez que se falou de ambidestria foi em 2004, num paper do MIT, para o qual eu escrevo também, publicado pelo professor Julian Birkinshaw, da London Business School, que ele falou o seguinte: as empresas têm que proteger, textual assim, a empresa tem que cuidar do negócio atual e preparar o negócio para o futuro. Só que em 2004 o contexto era totalmente diferente daquele que vivemos hoje. Não sei se melhora ou se piora, acho que cada um vai ter a sua opinião, mas que é diferente, acho que estamos todos de acordo. E o que é a diferença? Pela primeira vez, nós estamos vivendo 4 grandes transformações simultâneas. A transformação tecnológica, por tudo o que isso representa do mundo digital, conexão, tecnologia, inteligência artificial, transformação digital. A transformação do comportamento dos consumidores, muito mais ágeis, conectados, conhecedores, empoderados. A transformação das ideologias políticas, que influenciam diretamente a forma como os países se organizam, e aqui, independente da ideologia, mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, é indiferente. Se olharmos as ideologias políticas vigentes hoje ainda, todas foram criadas no século passado, nenhuma ainda é do século atual. Portanto, há um defasamento grande entre aquilo que as ideologias preconizam e aquilo que as sociedades precisam, então há um gap. E também a transformação econômica.
que também está em simultâneo com a tecnológica, comportamental e política. Veja-se aí as discussões da Europa e dos Estados Unidos versus China ou Índia, só para pegar as grandes potências e o quanto isso está. E todo esse contexto nos leva naturalmente, eu sou suspeito para falar, porque sou uma das defensoras do tema, mas naturalmente à ambidestria. Eu gosto de explicar a ambidestria com uma analogia. Eu e o Mário estamos aqui a partir de São Paulo, o Thiago está em Madrid, mas em São Paulo, os números de consumo de pizza andam à volta de 1.400.000 pizzas consumidas por dia. Então, São Paulo, uma cidade de 22 milhões de pessoas, consome, em média, por dia, 1.400.000 pizzas. É muita pizza. E, portanto, é muita concorrência de pizzaria. Então, imagina o seguinte fenômeno. Eu tenho uma pizzaria aqui no bairro onde eu moro, e uma pizzaria só para delivery. Não tenho nem mesa lá dentro, só delivery. O que eu tenho que garantir? Que às 6 da tarde, quando eu abro a porta, ou ligo o computador e habilito o software de delivery de pizza, eu tenho que ter o forno ligado à temperatura correta, as massas de pizza prontas e separadas na textura de M, pizza média, pequena ou grande, os ingredientes de pizza dispostos no balcão de uma forma friendly, amigável para rapidamente montar a pizza, que o software funciona, seja lá o delivery do restaurante, para encomenda ou do iFood ou do que for, e que o meu motoboy, ou os meus motoboys, tem que ter a moto abastecida, lavada e a maquininha de cartão com bateria e sinal para que quando entrar o pedido, eu levar a pizza para o forno, entregar no motoboy e entregar na casa da pessoa. E esta é a minha preocupação, que se chama excelência operacional. Isto o modelo taylorista ensinou muito bem a fazer. Exponha as pizzas, coloque os ingredientes, ponha o motoboy, faça não sei o quê, organize a sua cadeia de valor. Só que ao mesmo tempo que ele tem que garantir que as pizzas saem corretas e chegam quentinhas, eu tenho que fazer a seguinte pergunta, eu sou o dono da pizzaria. E daqui a 10 anos, se não for pizza que as pessoas quiserem comer, porque a transformação do comportamento da alimentação muda, porque agora falam que o pão engorda, ou que muita pizza faz mal para os glóbulos vermelhos, ou o que for, se não for pizza que as pessoas quiserem comprar, o que eu vou vender? Se eu deixar de vender 100 pizzas por noite, passar a vender 5, quais são as 95 unidades do que eu vou vender? Vão ser balas concentradas? Vão ser ingredientes de pizza para imprimir pizza em casa? Vão ser sucos naturais? Não sei. Esta é a lógica da ambidestria. Entregar a pizza quentinha todo dia, mas ao mesmo tempo pensar, e quando não for pizza, vai ser o quê? E a grande discussão da ambidestria não é um ou outro, é um e outro. Esta é que é a diferença. Fico brincando, a ambidestria toca a esquizofrenia. Porque ao mesmo tempo que eu estou vendendo pizza e entregando pizza, tem que pensar como é que vai ser a bala, ou suco concentrado, ou ingrediente para impressão 3D de alimentos, aqui para pegar exemplos. Então, a essência da ambidestria é, ao mesmo tempo que eu protejo e adapto o negócio atual ao contexto onde eu estou, em simultâneo, eu tenho que pensar no meu negócio no futuro, seja isso 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos. Esta é a essência da ambidestria, que não substitui o modelo taylorista, mas adiciona uma lente nova a esse modelo. O taylorismo era saber fazer, puro, e agora a gente tem que também saber pensar. E, portanto, não é um ou outro, é um e outro. Isso traz grandes desafios, de grandes discussões à cultura empresarial.